Jesus, tua graça nunca acabará. Diga sua presença, sua presença é o céu pra mim. Sua presença é o céu pra mim. Aleluia, Ele é o tesouro, do meu coração. Quando falho, encontro o seu perdão. Redentor de tudo que sou. O meu futuro está em ti, Senhor. Diga sua presença. Sua presença é o céu pra mim, Senhor. Sua presença é o céu pra mim. Aumente o volume da sua voz, sua presença. Sua presença é o céu pra mim. Eu amo sua presença. Sua presença é o céu pra mim. Erga suas mãos, Deus, seu melhor para Ele. Jesus, sua presença é o céu para mim. Oh, Jesus, sua presença é o céu para mim. Eu amo sua presença. Eu amo sua presença. Por toda a minha vida esperarei o dia em que sua face eu verei. Canta isso pra Ele. Nada nesse mundo satisfaz. Jesus, tua graça nunca acabará. Por toda a minha vida esperarei o dia em que sua face eu verei. Nada nesse mundo satisfaz. Jesus,
Estamos tendo dias maravilhosos no aniversário de 15 anos da nossa igreja. Mas antes de começarmos, fique atento aos nossos recados. Seguindo as orientações da prefeitura da nossa cidade, nós gostaríamos de reforçar algumas instruções para que os nossos cultos ocorram. De acordo com o protocolo geral, na forma do artigo 5º do decreto de número 32.461 de 2020, nós podemos receber da capacidade máxima de 30% do nosso espaço. O uso de máscara é obrigatório, bem como o distanciamento de 1,5 metro. As cadeiras estão separadas nesta distância e apenas núcleos familiares poderão sentar juntos. Aquele abraço e aquele aperto de mão que a gente tanto ama, por hora, estão suspensos. Pedimos também que evitem aglomerações nas imediações da nossa igreja. Na sua entrada e na sua saída, os nossos diáconos estarão posicionados prontos para te dar todas as instruções necessárias, como também realizando toda a higienização com álcool em gel. Por hora, os nossos banheiros devem ser evitados e os nossos bebedouros estão suspensos, então não esqueça de trazer a sua garrafinha. Os nossos gasofilácios estão posicionados antes do ponto de higienização, então não esqueça de depositar o seu dízimo e oferta na sua chegada. Pedimos também que você dê preferência aos nossos meios digitais, como boleto, cartão de crédito ou transferência bancária. Vamos seguir as regras para mantermos a paz com todos e cooperarmos com os nossos governantes. Lembrando da nossa programação, teremos 4 cultos poderosos nesse domingo. Pela manhã, às 9h30 e às 11 horas. No período da noite, às 17h30 e às 19 horas. Fique ligado para não perder nenhum detalhe. E se você não puder estar presente, não se preocupe, nós estaremos transmitindo os nossos cultos no nosso canal do YouTube, youtube.com/VerboSalvador. Queremos te lembrar que os nossos meios de comunicação e informação, como por exemplo o nosso canal do Telegram e as plataformas de podcast, estão disponíveis em nosso Linktree. Para acessar, você pode ir na bio do nosso Instagram, @VerboSalvador, ou se você estiver acompanhando este culto por meio do YouTube, você pode acessar na descrição desse vídeo o link. Não deixe de acompanhar as coisas que acontecem na nossa igreja. Mantenha-se sempre informado. E atenção, as matrículas do Rema para o ano de 2021 já estão abertas. Se você não conhece ou não estudou nessa escola que tem transformado todos os anos a vida de milhares de alunos, 2021 é o seu ano. E atenção, até o dia 31 de dezembro, as matrículas estão com 20% de desconto. Então corra, faça sua matrícula e não fique de fora. Por hoje é só isso. Agora que você já está bem informado, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente culto e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Glória a Deus. Quem ama o Senhor, está feliz, dá um brado de vitória. Aleluia, que bom que vocês estão aqui. Esse culto foi um culto que nós criamos de repente. Na verdade, só teria um culto hoje com o nosso apóstolo Guto, mas aí a procura foi grande, pessoas procurando, e nós criamos esse culto das 18 horas. Eu sei que vai abençoar muito vocês que estão aqui, vocês também que estão nos assistindo através da internet. Então, estamos comemorando 15 anos sendo igreja. 15 anos, essa igreja fazendo a diferença nessa cidade, já nesse estado, né? Por que não no mundo? No mundo, pastor, vocês em Salvador, no mundo, porque a nossa voz, né, está chegando em toda parte do mundo através da internet. Então, essa igreja não é só, não está abençoando só aqui no sentido de Salvador ou da Bahia, mas no Brasil e no mundo, porque pessoas são abençoadas nos Estados Unidos, na Angola,
vários países. Então, eu estou feliz demais por esses 15 anos. Eu sei que ainda não fizemos nada, temos muito a alcançar. Na verdade, ainda temos, nós temos, né, 417 municípios. Então, quer dizer que eu vou ter que ter 417 pastores. Gente, se eu não ver, mas quem vem atrás de mim vai ver. Eu posso não ver, mas quem vem atrás de mim, quem eu for levantando, vai dar continuidade ao meu ideal. A minha ideia, a minha visão é invadir toda a Bahia. Onde tiver pessoas, essa palavra da fé vai chegar, vai transformar vidas, vai mudar conceitos, porque é isso que essa palavra faz. Então, sem muita demora, eu quero chamar aqui o nosso diretor executivo do nosso ministério, Renato Gualdá. Vem cá, meu diretor executivo, é uma honra. Está aqui o nosso apóstolo Guto Emery, né, o nosso presidente. Né? Vem cá também, apóstolo, dá uma palavra aqui rapidinho, porque né, esse pessoal vai embora. E vai ficar, você vai pregar para um outro público. Vocês concordam? Então, dê uma palavra aqui. Glória a Deus, gente. Boa noite a todos que estão aí em casa, né? Vamos ter um tempo maravilhoso. Graças a Deus que a gente está tendo a oportunidade de ter 2 cultos. Então, vai ser dose dobrada para você, não é? Ficar cheio do Espírito, de expectativa. Sabe, queridos, são 15 anos dessa igreja aqui, né? O pastor Raimundo e Vânia, com a sua família, chegaram com 16 anos, né? Mas eles fundaram mesmo, a igreja abriu com instituição, faz 15 anos, e é tão bom ver quanta gente já se levantou, já se transformou pelo conhecimento revelado da palavra. E você faz parte desse projeto de Deus, né, para a gente saquear um inferno e povoar os céus. Eu tenho por mim, irmãos, que se Jesus não voltar logo, nos próximos 15 anos, vocês vão alargar as tendas e vão avançar muito para construir algo poderoso na sua vida e na vida de pessoas que vão receber da tua parte. Amém? Glória a Deus. Não sou eu que vou ministrar, eu chamo a Renato aqui, senão o pregador pregando no microfone é um perigo, né? Termina pregando mais. Mas ao povo que está em casa, recebe tudo, vai ser uma grande bênção essa noite. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Que alegria poder estar aqui nessa noite. Boa noite a você que está aqui conosco, boa noite a você que está nos acompanhando aí online. Eu tenho certeza que você vai ficar ligado aí nos 2 cultos e vai ser ricamente abençoado. Que bênção, queridos, poder estar aqui. Quero agradecer ao pastor Raimundo e Vânia pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando desse tempo, né, de tanta celebração com você, e também agradecer pela vida de vocês plantada nessa cidade, durante 16 anos, 15 anos como uma obra, né, de fato, assumindo mesmo esse compromisso com a obra, e vejam só, queridos, quantos frutos maravilhosos, quantas coisas aconteceram durante esses 15 anos, você se alegra com isso? Paulo disse, certa vez escrevendo aos Coríntios, ele disse, vocês são o fruto do meu trabalho no Senhor, o selo do meu apostolado, o selo, querido, o fruto do nosso trabalho no Senhor é aquilo que a gente é capaz de produzir na vida das pessoas. E esse casal, querido, tem feito a diferença nesse estado, não só em Salvador, mas em todo o estado da Bahia, e como o Guto falou, os próximos 15 anos prometem muita coisa, coisas maiores estão por vir. Você está comigo, querido? Você concorda com isso? Então dê um glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Pastor Raimundo falou a respeito dos 417 municípios, nós já estamos em 9 municípios, então só faltam 417,
Quem é bom de conta aí? 408. Só. Amém? Falta pouco, gente. Falta pouco. A gente está avançando. A gente está crescendo. Estávamos hoje aqui pela manhã, num treinamento ministerial. Pessoas estão sendo equipadas por Deus para continuarem carregando a visão. Nós temos uma visão, nós temos um alvo, nós sabemos para onde estamos indo e nós vamos chegar lá. E você, querido, está nesse barco e vai chegar com a gente. Nós somos uma grande família, meu irmão, e todos vamos crescer juntos. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje pela manhã, o apóstolo Guto falava a respeito da vida do pastor Bud, e falava um pouco a respeito do ministério, e de como as coisas aconteceram, desde quando o pastor chegou no Brasil, desde que ele foi para Campina Grande, esse roteiro, né, Campo Mourão, São Paulo, Guarulhos, depois Campina Grande, e tantas coisas têm acontecido desde então. Sabe, queridos, eu tenho certeza, né, que pastor Raimundo e Vânia experimentaram um pouco dessa história, estão experimentando aqui em Salvador, né, quando eles chegaram, né, vindo de Aracaju, plantaram as suas vidas aqui, e daquilo que parecia ser, entre aspas, nada, deixa eu te dizer uma coisa, você sabia que nada é campo fértil para Deus? Nada é campo fértil para Deus, meu irmão, porque Deus começou tudo do nada. Nada não é problema para Deus. Você está comigo, querido? Amém? E quando Deus encontra alguém disposto a dedicar a sua vida a Ele, pode ter certeza que coisas maravilhosas vão acontecer. Deus só precisa, querido, de alguém disposto a se entregar para Ele. E eu te pergunto, querido, quanto tempo você teria coragem de dedicar a Deus? Quanto tempo da sua vida você teria coragem de dedicar a um plano de Deus? Nesses 15 anos aqui em Salvador, foram dedicados 15, claro, né? Foram dedicado esse tempo, mas Deus não espera só um tempo específico, Deus espera a nossa vida, Deus espera uma vida dedicada. Se durante esses 15 anos, tantas coisas maravilhosas puderam ser construídas, imagine, meu irmão, quando Raimundo e Vânia completarem os seus dias. Você está comigo, querido? Deus não te chama para um tempo, Deus te chama para uma vida. Agora é importante, querido, que você tenha disposição de perseverar no plano dele para você, porque quando a gente olha para trás e vê tudo que Deus pôde fazer aqui durante 15 anos, você vê, meu irmão, um tempo significativo, um tempo longo envolvido, e por trás desse tempo tem abnegação, trabalho, renúncia, oração, meditação na palavra, doação por vidas, tem muita coisa envolvida, querido. Amém? A nossa vida com o Senhor, como o Guto falou hoje pela manhã, é uma construção. Você se doa a uma causa em Deus e permite que pela sua vida Ele vá construindo, e com os anos você olha para trás e vai poder contemplar o fruto do seu trabalho no Senhor. Você está comigo, querido? Tenha coragem, meu irmão, de dedicar a sua vida a Deus, sabendo que com Ele você vai colher as melhores recompensas. Agora deixa eu te perguntar, quanto você acredita, quanto vale o plano de Deus para a sua vida? Qual o valor que o plano de Deus tem para você? Quanto custa o plano de Deus para você, meu irmão? O plano de Deus, o desejo, os sonhos de Deus para você tem preço? Tem preço, sim ou não? Quando você diz assim, eu vou obedecer a Deus, se.
Quando você diz, eu vou obedecer a Deus, quando? Quando você diz assim, eu vou obedecer a Deus, caso isso aconteça. Deixa eu te dizer, querido, você está botando preço no plano de Deus. Você está dizendo, você está negociando o que Deus tem para você. Você está dizendo o quanto você precisa para dar respostas, para obedecer. Mas eu quero deixar você animado essa noite, meu irmão, para levantar no seu coração uma disposição desimpedida de correr a sua carreira, meu irmão, de agarrar o plano de Deus para você, de abraçar a proposta que Ele tem para você, independente daquilo que custar, porque Deus conta contigo para fazer grandes coisas. Você pode dizer isso comigo? Deus conta comigo para fazer grandes coisas. Eu quero ler com você uma passagem que fala um pouco a respeito da vida de Paulo. A gente vai ler algumas coisas aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, a partir do versículo 17. Atos 21, 17. A Bíblia diz, queridos, que na sua terceira viagem missionária, Paulo estava se dirigindo a Jerusalém. E ele chega em Jerusalém no versículo 17. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele se encontra com Tiago. E todos os presbíteros se reuniram ali, Tiago com a sua equipe ministerial, e eles começam a conversar, contando quantas coisas Deus tem feito. E Paulo diz, a Bíblia diz que Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. E ele ouviu também Tiago falar a respeito das coisas que estavam acontecendo ali em Jerusalém. Ele diz, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares, ou seja, era para mais de 20 mil, há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da fé. Veja, meu irmão, que encontro deve ter sido esse. Eu fico imaginando que foi mais ou menos quando a gente chega aqui em Salvador e se encontra com o pastor Raimundo Ivani, e a gente fica contando, e aí, como é que está lá em Campina Grande? E a gente fica falando das coisas maravilhosas que Deus tem feito, e a gente ouve da parte deles, o que Deus tem feito aqui em Salvador, na Bahia, nas nações, a partir dessa obra. E a gente tem mesmo que, quando se encontrar, celebrar os grandes feitos do Senhor. E a Bíblia diz, queridos, que Paulo estava ali por alguns dias, e alguns judeus que vieram da Ásia, no versículo 27, eu vou contar um pouco da história aqui. Talvez eu não te dê os versículos, porque eu não vou seguir exatamente essa sequência, tudo bem? Mas a gente vai chegar até o capítulo, vamos correr rapidamente e chegar um pouquinho mais ali na frente. A Bíblia diz que alguns judeus viram Paulo no templo e agitaram a multidão contra Paulo, e gritaram e falavam contra ele, diziam, acusavam ele de falar contra a lei, contra esse lugar, introduzir gregos no templo, profanar o recinto sagrado. E a Bíblia diz que a multidão se agitou e agarraram Paulo, o arrastaram para fora do templo e procuravam matá-lo. Procuravam matar Paulo. E aí então, esse episódio que estava acontecendo chegou ao conhecimento do comandante, que tirou Paulo do meio daquele amotinado, do meio daquela confusão. Paulo estava sendo espancado. Paulo foi então acorrentado pelos soldados e foi recolhido à fortaleza. E então, guardado ali, Paulo foi Paulo recolhido na fortaleza, debaixo da guarda do comandante. O comandante, juntamente com a sua tropa, com o centurião, soldados, estavam prontos para torturar Paulo, para que ele pudesse confessar o que ele tinha dito, para que aquela multidão se insurgisse contra ele. E Paulo, então, questiona o soldado romano, o centurião, questiona ele, pergunta se é lícito
agredir ou bater num cidadão romano sem que ele fosse julgado. Então eles se espantam com aquela revelação, né? E imediatamente o centurião comunica o comandante e eles param, né, com aquele processo ali interrogatório. E um pouco mais adiante, então, Paulo, ele é posto, né, diante dos sacerdotes, do sinédrio, para que eles pudessem acusá-lo diante do comandante. O comandante ouve as acusações contra Paulo, entende que não são suficientes para que ele fosse condenado. Paulo contra-argumenta, e Paulo, além, né, de ter sido acorrentado pelos soldados romanos, de ter sido torturado, de ter sido espancado ali pelos judeus no meio daquela muvuca quando ele foi preso. Queridos, quando Paulo está sendo recolhido pelos soldados, algo importante aconteceu aqui. Quando Paulo estava sendo levado para a fortaleza pelo comandante, antes de ser recolhido, Paulo pede para falar. E Paulo então pede para que os judeus se acalmem, faz um sinal para que eles façam silêncio com a mão e começa a pregar para eles. E começa a falar a respeito de quem ele era e de como ele teve um encontro divino, um encontro com Jesus e se converte. E a multidão volta assim a surgir, então o comandante entende que é melhor levá-lo mesmo para proteger a vida dele. Então, na fortaleza, recebendo os judeus, os sacerdotes e o sinédrio, para ser ouvidos a respeito de acusações que poderiam justificar toda aquela inflamação, todo aquele levante contra Paulo. Naquele momento, Paulo ainda é esbofeteado pelo sumo sacerdote. Querido, você percebe aqui, nesse processo, o quanto Paulo sofreu? Quantas coisas foram levantadas contra ele? Paulo passou maus bocados aqui, você concorda? Paulo sofreu bastante. E um pouco mais adiante, aqui em Atos capítulo 23, logo depois desse confronto aqui com o sumo sacerdote, com os membros do sinédrio, no versículo 11 do capítulo 23, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. Querido, veja que palavra forte Paulo ouve aqui. O Senhor aparece para Paulo e diz para ele o quê? Diz para ele o quê, querido? Eu fico me perguntando, se eu estivesse no lugar de Paulo, eu não sei se eu perguntaria para o Senhor: Senhor, você quer que eu tenha mais coragem? Mais do que eu já tive? Paulo, depois de ter sido espancado pelos judeus, no caminho sendo recolhido pelos comandantes, ainda pede a oportunidade de pregar. Tinha acabado de apanhar e pede a oportunidade de falar, de dar testemunho. E Jesus aparece para ele e diz: Paulo, coragem, porque assim como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também faças em Roma. E eu fico pensando, o que deve ter passado pela cabeça de Paulo? O que Paulo deve ter pensado aqui, durante essa conversa com o Senhor? Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você sabe que para cumprir a obra de Deus é preciso coragem. Abraçar o plano de Deus, meu irmão, não é para gente fraca, não é para gente medrosa. Abraçar o plano de Deus, querido, requer coragem. Quantos corajosos nós temos aqui? Você tem coragem, meu irmão? Então esteja pronto para enfrentar aquilo que for necessário para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Coragem, coragem, meu irmão, coragem, porque aquilo que Deus quer construir através de você, construir em você, requer posicionamentos firmes, requer perseverar mesmo diante de adversidades. Então, queridos, na sequência aqui, né, é descoberto um complô, uma conspiração contra a vida de Paulo,
E essa conspiração chega ao conhecimento do comandante, que o conduz a Cesareia, na presença do governador. E Paulo então é apresentado ao governador e fica preso por lá. E durante esse tempo em que Paulo fica preso, em Cesareia, sob custódia do governador, há uma mudança do governador. Félix passa, ele é sucedido por Festo, e Paulo está lá custodiado. E nesse processo aqui, os judeus foram novamente em Cesareia para apresentar acusações contra Paulo, para falar a Festo aquilo que Paulo tinha feito contra eles, a fim de que ele fosse condenado. Os judeus novamente apresentam acusação contra Paulo, e as acusações não são suficientes para que ele fosse condenado. E a Bíblia diz assim, no versículo 9 de Atos capítulo 25, diz assim, Atos 25, 9, então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo, queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Paulo diz assim, estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, para César apelastes, para César irais. Querido, sabe por que Paulo apelou para César? Você lembra o que estava escrito lá, que a gente leu no capítulo 23, versículo 11, quando Jesus apareceu para ele? Coragem, Paulo, porque assim como fostes minha testemunha em Jerusalém, é necessário que assim seja em Roma. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Paulo não apelou para César, porque ele estava com medo de ser entregue nas mãos dos judeus. Paulo não apelou para César porque ele estava com medo de voltar para Jerusalém, porque um pouquinho antes dele chegar em Jerusalém, ele estava lá na casa de Filipe, e aí um profeta Ágabo se encontra com ele, pega o cinto dele, amarra os pés, as mãos, e diz assim, olha, é isso que vai suceder ao dono desse cinto. E aí há um clima de comoção, e Paulo diz assim, rapaz, eu não me importo, porque ainda que fosse para morrer em Jerusalém, eu estaria disposto a morrer pelo Evangelho. Paulo, querido, ele não apela para César, porque ele está tentando fugir de alguma coisa, não. Paulo apela para César, porque ele sabe para onde precisa ir. Paulo recebeu uma direção do Senhor. O Senhor disse a ele, Paulo, é importante, é necessário que você esteja em Roma. E o caminho que Paulo tinha para chegar em Roma era esse, apelar para César, porque ele sabia que seria conduzido para lá. Agora, querido, deixa eu te dizer uma coisa, Paulo estava ali fazendo o plano de Deus para a vida dele. Paulo estava ali entendendo que as suas decisões estavam direcionando ele para obedecer a Deus, para o lugar que Deus queria que ele tivesse. Alguém pode pensar assim, puxa, mas se é Deus quem está me enviando, então eu não deveria estar indo de primeira classe? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, se você estiver esperando ir de primeira classe para onde Deus te enviar, pode ser que você nunca vá. Sabe de que forma Paulo foi encaminhado para Roma? Como um prisioneiro. Paulo foi escoltado para Roma. Ele apelou para César, porque ele sabia aonde precisava estar. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, se você estiver disposto a não negociar o plano de Deus para a sua vida, com toda certeza o plano de Deus para você vai se cumprir.
com toda certeza vai se cumprir, meu irmão. Paulo, cheio de coragem, eu apelo para César. Não é porque ele não é por causa de medo, por algum receio de cair nas mãos dos judeus. O problema de Paulo não era esse. Paulo apela para César, faz uso da sua condição de cidadão romano, porque ele sabia aonde Deus queria que ele estivesse, porque ele sabia para onde precisava ir, ele sabia diante de quem ele precisava se apresentar. Então, queridos, no capítulo 27, Paulo é conduzido a Roma, e a Bíblia diz, a partir do versículo 1, fala um pouco a respeito, conta um pouco a respeito da história dessa navegação. No versículo 7 diz assim: navegando vagarosamente, muitos dias, tendo chegado com dificuldades de fronte a Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Então, a Bíblia vai falando aqui sobre algumas dificuldades que eles enfrentaram na navegação. No versículo 9 diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo dizia para eles: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Então, um pouco mais adiante, no versículo 14 diz: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Você pode, queridos, imaginar comigo como é que estava o ambiente dentro daquele navio? Você pode imaginar a condição de desespero que aqueles homens enfrentavam ali? A tormenta, há vários dias sem ver sol, sem ver estrelas, totalmente no escuro, perdidos, sem direção, sem rumo. E no momento em que a esperança de salvamento havia se dissipado, a Bíblia diz que Paulo disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. Ou seja, ali depois da viagem ter iniciado, quando Paulo disse: rapaz, eu percebo que é melhor não prosseguir. Paulo havia recomendado que eles não continuassem, para evitar essa perda e dano. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Queridos, veja que coisa interessante. Paulo estava sendo conduzido e ele entendia que Deus queria que ele chegasse em Roma, e ele passou por uma situação ali muito delicada, muito perigosa. A esperança de salvamento, o desespero, na verdade, tomou conta daquele ambiente. Sabe, queridos, que muitas vezes na caminhada cristã, a gente vai sofrendo algumas coisas por causa da decisão de outras pessoas. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Paulo estava passando por aquele grande problema, porque um conselho que ele havia dado não foi observado, não foi atendido. Mas, no momento aqui, Paulo, querido, não foi aquele que lançou em rosto. Paulo, queridos, não foi aquele
que trouxe acusação contra aqueles homens que o conduziam a Roma. Não, a Bíblia diz que no meio do desespero, no meio da falsa ou falta de esperança, uma voz se levantou. E a voz de Paulo diz: agora vos aconselho bom ânimo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, você é esse, levantado por Deus, para ser a voz que vai dizer: tenham bom ânimo. Você é esse, meu irmão, que ao longo da sua caminhada, que ao longo do cumprimento daquilo que Deus tem para você, do plano de Deus para a sua vida, é quem vai se levantar no meio do desespero para dizer para o povo: tenham bom ânimo, num ambiente, querido, em que a esperança de salvamento se dissipou, num ambiente, meu irmão, em que a esperança de cura foi embora, num ambiente em que a esperança de provisão não existe mais. Você é essa voz que vai se levantar para dizer: tenham bom ânimo, tenham saúde divina, tenham provisão, porque Deus é fiel. Você é essa voz, meu irmão, que vai se levantar no meio do tumulto, porque você entende quem é Deus para você, porque você entende para onde Deus está te conduzindo e o que você precisa fazer enquanto você chega lá. Quais são as posições que você, como crente, precisa tomar? Você, meu irmão, você é esse que vai se levantar num lugar, num ambiente como esse, para ser essa voz de esperança, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. Afinal de contas, o que é um navio? O que é um navio? O importante são as vidas, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Um anjo do Senhor se apresentou para Paulo, recapitulando aquilo que o Senhor já havia dito a ele: Paulo, não temas, porque é preciso, porque é necessário que compareças perante César. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, aquilo que é necessário que você faça, você vai fazer. Era necessário que Paulo se apresentasse diante de César. Aquilo que Deus quer, meu irmão, que você faça, os lugares que Deus quer que você esteja, meu irmão, você vai chegar, você vai fazer. Paulo ouviu o anjo dizendo: ei, não temas, não temas, é necessário que compareça, e porque é necessário, vai acontecer, Paulo, e eis que Deus, por sua graça, ainda vai poupar aqueles que estão contigo. É desse jeito, meu irmão, você, como Paulo, está num lugar para consertar as coisas, ainda que alguém faça bagunça, ainda que alguém tome decisões erradas, você está lá, querido, para trazer alívio, você está lá para ser uma voz de ânimo, você está lá, meu irmão, para ser uma âncora de socorro, de salvação, meu irmão, para aqueles que estão com você. E Paulo disse: pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Eu confio em Deus, que vai se suceder do modo como me foi dito. Sabe o que foi dito para Paulo? Lá atrás, no capítulo 23, versículo 11. Ei, Paulo, eu preciso de você, testemunhando em Roma, exatamente como você fez em Jerusalém. É essa palavra, é esse comando que Paulo ouviu lá atrás. Eu preciso de você, Paulo. E o anjo confirmou isso. Ei, Paulo, é necessário que você compareça perante César. E Paulo, cheio de convicção, porque ele sabia de quem ele era, ele sabia a quem ele servia, ele sabia em quem confiava. Paulo disse: ei, eu sei de quem eu sou,
eu sei a quem eu sirvo, eu sei em quem eu confio, e por causa disso eu tenho certeza que vai acontecer exatamente como me foi dito. Você sabe de quem você é, meu irmão? Você sabe em quem você confia? Você sabe para quem você serve? Você sabe, querido? Você tem certeza disso? Então saiba que vai acontecer exatamente como lhe foi dito. Saiba, meu irmão, que aquilo que Deus está construindo na sua vida só depende da tua confiança, da tua perseverança, das tuas posições de fé, querido. E com certeza vai se suceder exatamente como lhe fora dito. Porque o Deus a quem você serve, o Deus em quem você confia, o Deus de quem você é, vai lhe conduzir para onde Ele quer, vai lhe conduzir para o seu plano, meu irmão, vai lhe colocar diante daqueles que Deus quer que você dê testemunho, meu irmão, para exaltar a sua palavra, para ser uma voz de ânimo, para ser uma voz de cura, para ser uma voz de socorro, para recuperar, restaurar toda a esperança onde porventura ela tenha sido perdida. Esse é você, querido, esse é você, meu irmão. Tem ânimo aí? Deixa eu te perguntar, querido, tem ânimo aí? Cadê o povo animado aqui de Salvador? Quando todos perderem a salvação, a esperança de salvação, existe um povo aqui, pronto para se levantar, com uma voz de ânimo, porque sabe de quem é, a quem serve e em quem confia. Você sabe de quem você é? Você sabe a quem você serve? Você sabe em quem você confia? Então, querido, sabe quando o teu ânimo vai ser perdido? Nunca. O teu ânimo não vai ser perdido, meu irmão, porque é Deus quem te conduz em triunfo, querido. É Deus quem te conduz, e você vai chegar. Repita comigo: eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Eu vou pisar aonde Deus quer que eu pise. Eu vou falar com quem Deus quiser que eu fale. Meu irmão, não importa de que forma Deus vai te conduzir. Paulo foi guardado no meio do tumulto, uma navegação conturbada, mas a confiança em Deus guardou a vida dele. E não só a dele, guardou a vida daqueles que estavam com ele. Porque o anjo disse: ei Paulo, se lembre, é necessário, é preciso que você esteja. E por causa da confiança de Deus em Paulo, aconteceu exatamente conforme aquilo que lhe fora dito. Vai ser assim com você, querido. Vai ser assim com você, meu irmão. Você pode dizer comigo: vai ser assim, em o nome de Jesus. Porque eu sei de quem eu sou a quem eu sirvo, eu sei em quem confio. De quem você é, em quem você confia, a quem você serve. E o plano de Deus, meu irmão, na sua vida vai se cumprir, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja ricamente abençoado, querido, em nome de Jesus. Graça e paz. Amém? Vamos continuar orando ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Quantos estão alegres por isso? Amém? Estamos em um período de festa, em um aniversário, e Deus ele tem nos surpreendido a cada dia. Quantos creem nisso?
A palavra diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18, verás a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Amém? Quando nós olhamos a forma de dar é quando você se desprende de algo. Deus nos chamou para nós sermos desprendidos. Amém? Nós estamos levantando uma igreja que é desprendida de coisas. Para quê? Para abençoar outras pessoas. Deus, Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Ele deu o filho, Ele se desprendeu do seu filho. Muitas vezes, querido, queremos ser investidores. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Mas quando você investe, você continua com aquilo na sua mão, porque você investe algo, às vezes para ter um resultado, para vender mais caro, mas quando você dá, você se desprende, e quando você se desprende por alguém, por amor ao próximo, Deus te faz prosperar a cada dia, amém? Então, vamos ofertar ao Senhor, vamos dizimar ao Senhor, vamos ser fiéis ao Senhor, na forma de dar, não muitas vezes investindo para receber algo em troca, porque quando você dá, Deus multiplica a sua sementeira, amém? Pai, eu te rendo graças, Pai, porque sabemos que o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque nós estamos prosperando por conta do nosso coração. Nós te rendemos graça, Pai, por esse tempo, Deus, aonde cada dia, Pai, estamos avançando na tua obra, em nome de Jesus, amém. Estão aqui, já devolveram o dízimo, mas se você, caso não devolveu, esqueceu, na saída tem o gasof lá, você pode devolver. E você que está em casa, apareceu aqui as plataformas, né? Transferência online, QR Code, pode colocar de volta aí, menino. Olha aí, ó, nosso QR Code, transferência online, você pode fazer também, participar desse momento. Por quê? Porque você sabe de onde você veio, você sabe quem você era e sabe quem você é hoje. Amém? Então, você deve cumprir os princípios de Deus. Devolver dízimo e ofertar é princípio de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, quando você vai para o aniversário, você logo pensa em algo. Pensa em quê? Presente. É constrangedor você chegar na casa do aniversariante e você não leva nada, você vê as pessoas dando presente e você diz, meu Deus, já aconteceu comigo. Fui pego de surpresa. Então, hoje é aniversário dessa menina, como eu falei, essa garota de 15 anos, fazendo a diferença nessa cidade, nesse estado, no Brasil e no mundo. Então, eu sei que você já preparou o seu presente, mas se você não preparou hoje, não tem problema, você ora, ok? E você vai dizer assim, o que é que eu vou dar de presente a essa que tanto está me ajudando, me orientando, né? Tanto tem feito pela minha vida, da minha família, e aí você pode, no culto de amanhã, né? Amanhã nós vamos ter 4 cultos, 2 pela manhã e 2 à noite, aí você também pode preparar aquele presente bom e trazer. Esse presente não pode ser um sapato, uma camisa, mas nós estamos falando de dinheiro. Por quê? Porque essa igreja tem ideais. Irmãos, eu não segui alguém sem visão. Renato, eu não seguiria alguém que não tivesse sonho, que não tivesse uma visão. Vai chegar onde se não tem visão? Essa igreja tem uma visão. Essa igreja tem um sonho. Nós estamos com uma creche para construir aqui. Nós temos aqui um prédio alugado que vai de uma rua a outra. Sabe o que é isso? Dessa rua aqui, a outra rua do fundo. E o diabo não vai parar, meu filho. Quem é diabo? Quem são os capetas? Tudo debaixo dos meus pés. Então, a ideia continua de fazer aqui a igreja de criança. Vai ter a igreja de criança, a nossa creche, para atender as crianças autistas, principalmente, não da igreja, mas que vem de outro lugar, porque a igreja tem que sair das 4 paredes e abençoar. Eu entendo que a igreja é isso, é abençoar a comunidade, abençoar todas as pessoas que precisam. Então, essa creche vai sair. Temos nosso terreno aqui, do estacionamento, que ainda estamos pagando, precisamos também de dinheiro para pagar, e eu sei que tudo isso já chegou.
Porque o dinheiro que nós precisamos não está nos céus. O dinheiro que nós precisamos está aqui. Está aqui. Está aqui! Oh, gente, meu Deus. Vocês são ricos. Jesus se fez pobre para que eu e vocês nos tornássemos ricos. Nós somos ricos, tá bom? Então, se você não trouxe hoje, não fica constrangido, ninguém está olhando para você. Mas se você trouxe, tem um envelope, Gel? Gel, tem um envelope, Na saída, Na saída tem um envelope especial, que vai identificar que é o presente da igreja. Você vai colocar lá o seu presente. De repente vem aquela ideia na mente, 1 milhão. Oh, vocês ficaram tristes ou alegres? Se a ideia veio 1 milhão, é porque o Senhor quer fazer algo na sua vida. Ok? 1 milhão, aí você disse, tá, é isso que eu vou dar. Amém? E se você precisar fazer um cheque e não souber escrever, eu vou ensinar, M-I-L, entendeu? Aí você vai fazer o cheque. Mas, gente rico não anda com dinheiro na mão. Você não vê hoje? Não. Gente rico só anda com cartão. Já viu o executivo cheio de dinheiro na mão? É difícil. É só cartão. Por quê? Aí, pastor, cartão. Se Jesus andasse hoje aqui, ele tinha vários cartões. Vários cartões. Santander e outros bancos bons, né? Só falando de bancos bons. E ele ia fazer assim, ó. Se ele tivesse a época, a tecnologia que tem hoje, com certeza Judas não roubaria. Não dava. Então, gente, por favor, comece a pensar, o que é que eu vou dar a essa igreja? O que é que eu posso ser participante do crescimento? Mais 15 anos para frente, essa igreja vai bombar. O que é que eu quero ser participante disso. Amém? E aí você ora, e ele vai falar no seu espírito, que ele mora em você. O que ele falar? Ô capeta, quer me deixar pobre? Não faça isso. Se a voz vem assim, é porque ele quer fazer algo na sua vida, tá bom? Então vamos ficar de pé. Vamos confessar algo. Vocês querem confessar? Querem? Nunca mais confessamos, gente. Isso aqui é profético. Então não importa, vocês estão de máscara, mas não estão amordaçados. Então abrem uma boca e falem se vocês creem. Diga assim, obrigado, Senhor, por esse tempo glorioso que eu estou na tua presença, que eu tenho recebido tanto do Senhor. Eu creio que mais coisas o Senhor fará na minha vida. Por isso eu terei a melhor semana de toda a minha vida. Porque Jeová te saliar, aquele que dá presentes inesperados, Ele quer, e Ele vai me galardoar. Sejam mais abençoados. Corre para casa para pegar o próximo culto com o nosso apóstolo Guto Emery. Oh, aleluia.